terceiro vídeo, amém? Vamos abordar aqui, dando sequência a elogios, a relacionamento familiar. Queria dizer a você, como você pode lidar com os seus sentimentos, amados e amadas, como você lida com os seus sentimentos. Tantos sentimentos são capazes de nos dominar ao longo da vida. Medo, inveja, ira, ansiedade, tristeza, ciúmes, amor, coragem, tantos outros sentimentos. Ora agimos impulsionados pela raiva, ora pela mansidão e calma. Isso quando corrigimos nossos filhos, elogiando, repreendendo. Quem nunca ficou ansioso, preocupado, angustiado alguma vez? Eu sim. Felizmente, volta e meia ficamos alegres e felizes, contagiando até que estão à nossa volta. Sentimentos podem ser intensos e nem sempre sentimos ter o poder sobre eles. Há muitos tipos de sentimentos bons, maus, e aqueles que não conseguimos definir, não temos força para superar, mas na Bíblia encontramos exemplos e respostas para lidar com cada um deles. A Bíblia e os sentimentos, que nós abordamos lá em cima também, sobre os sentimentos de elogio, de repreender. Davi foi tomado muitas vezes pela solidão, no período que vivia escondido de Saul, mas também teve momentos de intensa alegria, como quando a Arca da Aliança chegou a Jerusalém. Gideão teve o primeiro medo diante de seus desafios, mas depois mostrou ter coragem. Sansão se deixou dominar pela paixão da mulher. Elias, como já abordei lá em cima, ficou deprimido e triste diante das consequências de seu chamado, mas recebeu a resposta de Deus. Pedro ficou envergonhado, com medo e perplexo ao ver Jesus sendo preso, mas depois ficou triste e amargurado por negá-lo 3 vezes. Podemos ver na Bíblia, tem inúmeras histórias que falam sobre os sentimentos, porque eles são inerentes a seres humanos, nós, seres humanos. Temos que ter domínio próprio. Não é fácil manter sentimentos sob controle, mas servimos um Senhor que se compadece de nós em nossas fraquezas. Ele nos ensina a lidar com nossas emoções e suas palavras, e também deixou o Espírito Santo para nos auxiliar aqui na terra. Sopra em mim, Espírito Santo. Existem sentimentos que precisamos derrotar, como a inveja, ciúme, ira, soberba, paixão, lascívia e outros prazeres da carne. Também há outros que precisamos cultivar com amor, alegria, a paz e a coragem. Tantos outros. Diante das circunstâncias da vida é comum termos diversas reações, mas precisamos ter domínio próprio acima de qualquer coisa. Nem sempre será possível de imediato mudar o que sentimos, mas podemos controlar a nossa reação, a forma que iremos agir sobre determinadas situações. Nosso Deus deixou um material muito rico sobre sentimentos na Bíblia, que é as aspirações do nosso Pai, onde podemos aprender muito. Ao sentir que algo ruim está acontecendo, leve isso ao Senhor e peça discernimento para o Espírito Santo. Sopre em mim, Espírito Santo. Antes de tomar qualquer atitude, é sábio ponderarmos sobre aquilo que nos aflige, pois agir por impulso pode trazer sérias consequências a você. Fiéis à palavra, amados e amadas, servos do Senhor, como podemos lutar contra o pecado? Temos que ter força para lutar contra o pecado. Enfim, a guerra significa, até o fim de nossas vidas,
nesse mundo, a guerra contra o pecado. Somente somos salvos os que travam batalha contra esse inimigo. Que quando não éramos filhos de Deus, não oferecíamos resistência ao pecado. Pelo contrário, Jesus disse que éramos escravos dele e por isso sempre servimos. Digo-lhes a verdade: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Jó capítulo 8, verso 34. No momento de nossa conversão, Jesus nos libertou da escravidão do pecado, nos fez seus servos e passamos então a ter o pecado como nosso inimigo. Sim. Muitos crentes ignoram esse fato de não parecer estar em guerra. Como escreveu certo teólogo, hoje boa parte da igreja visível parece imaginar que os cristãos devem estar numa diversão e não numa guerra. Verdade. A guerra pela verdade. Se somos verdadeiros cristãos, estamos numa grande batalha, fiéis, amados e amadas. E esta é uma batalha que requer a nossa constante atenção, ainda que não sejamos mais escravos do pecado, como não somos. Ele continua habitando em nós e quer nos dominar para nos escravizar e ter como seu domínio. O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos, disse que a sua carne não habitava bem nenhum, pois sabia que ali era a habitação do pecado, a carne. Romanos capítulo 7, versos 18 e 20. Nessa batalha, nosso inimigo não está longe, ele está muito perto, está dentro de nós às vezes, na nossa carne. Como então podemos obter a vitória nessa importante batalha? Primeiro temos que ter consciência de que essa batalha existe realmente. Essa guerra existe realmente. Se somos servos do Senhor, somos guerreiros. Não podemos ignorar essa luta. Não. Temos que nos precaver contra o ataque do demônio. Não podemos ignorá-lo. Não podemos de forma alguma achar que a luta é fácil. Não, toda batalha é difícil. Quando o crente não tem consciência dessa luta, não reconhece a sua dificuldade, mas encara a vida cristã como um mero estilo de vida que escolheu para si, ele perde essa batalha. Sua vida então não reflete o caráter de Deus, e Deus não é glorificado por ele. Infelizmente vemos muitos que se dizem seguidores de Jesus e que não demonstram estar numa batalha. Desejam um evangelho que lhes ofereça entretenimento, distração, muitas frases de efeito, muita música, prosperidade, muita diversão de fato. O caminho em questão não parece como aquele apontado por Jesus. O nosso Senhor foi enfático ao dizer que a porta é estreita, cristãos, amados e amadas. O caminho que conduz para a perdição são os que muito entram por ela. É uma porta larga e espaçosa, porque a estreita é a porta, é apertada, o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Mateus capítulo 7, verso 13 e 14. Portanto, não se passa por esse caminho como num passeio no bosque. Passa-se sim com os olhos bem abertos, vigilante, perseverante na fé, observando minuciosamente que não somos surpreendidos pelo inimigo maligno. É preciso ter a consciência de que estamos numa batalha, que estamos numa guerra. É preciso sermos sensíveis à pessoa do Espírito Santo, ao nos enviar para essa batalha. Deus nos deixou a sós. Ele deu-nos o seu Espírito Santo,
que está sempre conosco. Jesus disse: eu pedirei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador. Sopre em mim, Espírito Santo, a fim de que esteja para sempre convosco. Jó capítulo 14, verso 16. E que o Espírito Santo faz em nossas vidas. O Evangelho de João nos diz que uma das coisas que ele faz é nos ensinar, nos lembrar de que tudo que temos aprendido. Mas o Consolador, o Espírito Santo, sopra em mim, Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Jó capítulo 14, verso 26. Em nossa batalha contra o pecado, isso é muito importante. Quando somos lembrados daquilo que temos aprendido, é para que praticamos e assim não soframos a derrota da batalha. Por isso não devemos ignorar essa lembrança que o Espírito Santo nos faz. Sopre em mim, Espírito Santo. O apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses: não apagueis o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19. Por ignorar o agir do Espírito em sua vida, o crente se torna insensível e assim apaga o Espírito Santo. Isso nos leva a cumprir que muitos crentes podem estar caminhando fora dos padrões de Deus, por estar ignorando o agir do Espírito Santo em sua vida. Amados e amadas, Espírito Santo sopra em nós e em mim. Outra ação do Espírito Santo está relatada em Romanos capítulo 8, verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É uma ação importante dele ao nosso favor. Nesse contexto, o versículo, o apóstolo Paulo está falando da nossa adoção na família de Deus. Ele está dizendo que somos filhos e que essa adoção é tão verdadeira que o Espírito Santo testemunha ao nosso favor, afirmando o direito que temos de sermos tratados como filhos de Deus. Isso implica que Deus não deseja que nós esqueçamos de nossa identidade, somos seus filhos. Termos a consciência constante dessa nova identidade ajuda-nos em nossa luta contra o pecado. Quando o pecado quer exercer seu domínio sobre nós, devemos lembrar que somos filhos e devemos ser santos, como santo é o nosso Pai. Como filho de Deus deve expressar seu caráter, deve brilhar em mim a sua luz. Sopre em mim, Espírito Santo. Esquecer-me deste fato vai me levar à derrota e Deus não será glorificado. Portanto, para se obter a vitória sobre o pecado, é preciso ser insensível ao Espírito de Deus. Paulo escreveu que não devemos entristecê-lo, ao contrário, devemos fazer a sua vontade. E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual fosse selado para o dia de redenção. Efésios capítulo 4, verso 30. Habitando em nós, Ele não nos deixa à vontade para pecar. Ele age, é preciso sermos sensíveis. Por isso Paulo escreveu: andai em espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais porventura o que seja o vosso querer. Gálatas capítulo 5, verso 16 e 17. Assim, sejamos sempre sensíveis ao Espírito Santo, para que vençamos a batalha contra o pecado. Amada e amados. Por último, a nossa luta contra o pecado, temos a preciosa palavra de Deus, oração, jejum. Nosso Deus não nos envia para a batalha sem nos dar armas, suprimentos. Um soldado faminto não terá êxito. Por isso ele nos alimenta com seus preciosos ensinos, a Bíblia.
é seu escudo, a sua espada. Não é esse motivo que Pedro escreveu que devemos desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por eles nos seja dado o crescimento para a salvação. 1 Pedro capítulo 2, verso 2, sem os ensinos da palavra, sofremos derrota. O crente que não tem interesse em aprender, está perdendo o tempo todo. Deus deu sua palavra para que possamos lê-la e meditarmos nela. Pastora Flávia, pastora Lia, ele dotou pessoas com o dom do ensino, que na igreja vão nos ensinar, nos admoestar, nos exortar através da palavra. Isso nos dá força para prosseguirmos firmes nessa batalha. Dedico à igreja Novo Reino de Deus essa palavra. Temos visto uma reformulação da igreja em muitos lugares. Um novo modelo surgiu no qual o ensino da palavra de Deus tem sido substituído por outras atividades, como teatros, músicas, filmes. Essas coisas não são ruins em si mesmas, mas tornam-se muito nocivas quando são colocados como substituta das palavras de Deus, formalmente pregada, ensinada. O método que Deus estabeleceu, no qual um fala e outro ouve, tem sido considerado obsoleto por muitos, e a palavra de Deus tem perdido espaço em muitos arraiais. Paulo ordenou a Timóteo que pregasse a palavra. Segundo Timóteo capítulo 4, verso 2, ele deveria falar e os outros ouvirem. Este é o expediente que o nosso Senhor criou para que sejamos nutridos de sua palavra. Não rejeitamos, pois, o alimento espiritual, para que possamos estar sempre firmes em nossa luta. Certamente, sem o desenvolvimento com uma igreja local que ensina com firmeza a palavra de Deus, o crente será derrotado. Temos, portanto, uma batalha a travar, amados e amadas, porém nunca estamos a sós. Temos o nosso comandante que nos arma, como disse, de tudo que necessitamos para essa luta contra o pecado. Deus tem estado conosco e tem nos dado o seu Espírito e a sua palavra. Sopre em mim, Espírito Santo. Crentes verdadeiros estão sempre atentos, apostos como soldados vigilantes. Lembrando, portanto, que na nossa luta contra o pecado, ainda não temos resistido até o sangue. Hebreus capítulo 12, verso 4. Quero aqui lembrar, amados e amadas, vocês ouviram que esse servo profere a expressão sopra em mim, Espírito Santo. Eu queria que todos vocês, em qualquer momento, usassem essa expressão em homenagem a Ele, ao nosso Pai. Sopra em mim, Espírito Santo. Eu queria aqui, mortificando o pecado pelo Espírito Santo, repito, vamos abordar aqui, mortificando o pecado contra o Espírito Santo, pelo Espírito Santo, mortificando o pecado pelo Espírito Santo, não contra o Espírito Santo. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como ser constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Romanos capítulo 8, verso 12 e 13. A santificação é o processo em que o próprio homem desempenha uma parte. Nessa parte, o homem é chamado a fazer algo pelo Espírito que está nele. Consideramos agora o que exatamente o homem tem que fazer. A exortação é esta: se pelo Espírito modificares o feito do corpo, o crente é chamado a mortificar os feitos do corpo. Temos primeiramente de abordar a palavra corpo,
que se refere ao nosso corpo físico, nossa estrutura física, conforme vemos também no versículo 10, a palavra não significa carne. Enfim, a carne é alusão não ao corpo, aos prazeres do mundo, mas o apóstolo que antes falara tanto a respeito da carne, agora fala sobre o corpo. Ele fez isso no versículo 10 e 11, assim como o fizera no versículo 12 e capítulo 6. Paulo se referia a este corpo físico, em que o pecado ainda permanece, e que um dia será ressuscitado, incorruptível e glorificado para tornar-se semelhante ao corpo glorioso do nosso bendito Senhor, Salvador Jesus Cristo. Eu enfatizo aqui novamente, amados e amadas, que temos que ser claros nesse assunto, porque está sujeito a ser mal entendido o que eu estou me referindo. O ensino não é o que o corpo humano ou a matéria são inerente, pecaminoso. Já houve heréticos que ensinaram esse erro conhecido como dualismo. Ao contrário disso, o Novo Testamento ensina que o homem foi criado bom, tanto em corpo, alma e espírito. Atenção, filhos, ouve o que o papai está contando, transmitindo a vocês. Não ensinam que a matéria é sempre má, e que por essa razão o corpo sempre é mau. Houve um tempo em que o corpo era totalmente livre do pecado, não cometia pecado. Mas quando o homem caiu e pecou, Adão e Eva, todo o seu corpo, o seu ser caiu ao pecado. Ele se tornou pecaminoso no corpo, mente, espírito. Temos visto que pelo novo nascimento, o espírito do homem é liberto na morte de Jesus na cruz. Ele recebe uma vida nova. O espírito é vida por causa da justiça, Romanos capítulo 8, verso 10. Mas o corpo ainda está morto por causa do pecado. Esse é o ensino do Novo Testamento. Em outras palavras, embora o crente seja regenerado, ainda permanece com o corpo mortal. Ou seja, ele pode estar livre do pecado, mas ele poderá pecar novamente porque ele está no corpo. Por isso enfrentamos problemas para viver a vida cristã, visto que temos que lutar contra o pecado enquanto estivermos nesse mundo. Viu? Pois o corpo é a fonte, instrumento do pecado, da corrupção. Filhos, nossos corpos ainda não foram redimidos. Eles o serão, mas agora o pecado ainda permanece neles. Vocês entenderam, filhos, o que é o pecado? Prazeres da carne. Conforme vimos, o apóstolo deixa isso bem claro. Em 1 Coríntios capítulo 9, verso 27, ele disse: esmurro o meu corpo. 1 Coríntios capítulo 9, verso 27, porque o corpo nos impele a obras más. Corpo. Isso significa que os instintos do corpo são em si mesmos pecaminosos. Os instintos são naturais e normais, não sendo inerentes, pecaminosos. Mas o pecado que permanece em nós está sempre tentando levar os instintos naturais a direções erradas. O pecado tenta levá-los a afeições imoderadas, exagerá-los, tenta fazer-nos comer demais, satisfazer em excesso todos os nossos instintos, de modos que se tornem moderados, prazeres sexuais. Vendo esse assunto em outro ângulo, esse princípio pecaminoso tenta impedir-nos a nos dar atenção ao processo da disciplina do autocontrole, ao qual somos constantemente chamados nas páginas da Santa Escritura, da Bíblia. O pecado remanescente do corpo tende a agir dessa maneira. Por isso, o apóstolo fala sobre os feitos do corpo. O pecado tenta tornar natural e normal em algo pecaminoso e mal. O termo mortificar, amados e amadas, explica-se assim mesmo. Mortificar significa matar, trazer a morte.
Logo, a exortação diz que temos que matar, por fim, os nossos feitos do corpo, de uma perspectiva prática. Esta é a grande exortação do Novo Testamento, em conexão com a santificação, e se dirige a todos vocês, amadas e amados. Como devemos fazer isso? O apóstolo esclarece: se pelo Espírito mortificares os efeitos do corpo, pelo Espírito, é claro que o Espírito é mencionado, particularmente porque a sua presença e sua obra são características peculiares do verdadeiro cristianismo. Isso é o que diferencia o cristianismo da moralidade, do legalismo e do falso puritanismo. Pelo Espírito. O Espírito Santo, conforme já vimos, está em nós, crentes. Sopra em mim, Espírito Santo. Você não pode ser crente sem o Espírito Santo. Se você é um crente, o Espírito Santo de Deus está em você, agindo com você. Ele nos capacita, nos dá força e poder. Ele nos traz a grande salvação que o Senhor Jesus Cristo realizou, capacitando-nos a desenvolvê-la. Como disse, Jesus nos salvou do pecado, mas o corpo ainda pode pecar, mesmo ele estando sentado no degrau do teu coração, tentando te salvar, te ajudar. Portanto, o crente nunca deve se queixar da falta de capacidade e poder. Se o crente diz, eu não posso fazer isso, se o crente diz, eu não posso fazer isso, está negando a palavra do Evangelho. Aquele que é habitado pelo Espírito Santo nunca deve proferir tais palavras. Eu não posso fazer isso. Fazê-lo significa negar a verdade a respeito dele mesmo. Conforme disse João, o crente é alguém que pode dizer: temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Jó capítulo 1, verso 16. No capítulo 15 de seu evangelho, João descreve os cristãos como ramos da videira verdadeira, mencionada por Jesus. Por isso, nunca devemos afirmar que não temos poder. Certamente o diabo está ativo no mundo e tem grande poder. Contudo, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 Jó capítulo 4, verso 4. Ou considere novamente aquela importante declaração feita em 1 João capítulo 5, verso 18 e 19. Ou considere novamente aquela importante declaração. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. A expressão não vive em pecado expressa uma ação contínua no presente. E o sentido é este: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Por que não? Porque aquele que nasceu de Deus, ou seja, o Senhor Jesus, o guarda e o maligno não lhe toca. Seus ungidos não serão tocados pelo inimigo. João afirma que isso é verdade em relação a todos os crentes. Os crentes não vivem no pecado porque Cristo está vivendo nele. E o maligno não toca. Isso significa não somente que o maligno não exerça controle sobre o crente, mas também o maligno não pode nem mesmo tocar-lhe. O crente não está sob o poder do maligno. E para incluir isso no crente, João afirma em seguida: sabemos que somos de Deus. E quanto ao mundo, o mundo inteiro jaz no maligno. 1 Jó capítulo 5, verso 19. O mundo está nos braços e domínio do maligno que controla. O diabo tem completamente em suas mãos o controle do mundo e os homens que pertencem ao mundo, os quais suas vítimas indefesas. Não há sentido em dizer a tais pessoas que mortifiquem o feito do corpo. Elas não podem fazer isso porque estão sob o poder do diabo. Mas a situação do crente é outra. Ele pertence a Deus e o maligno não pode lhe tocar, como já falei. O diabo pode rugir para o crente e amedrontá-lo ocasionalmente, mas não pode tocar-lhe e muito menos controlá-lo. Se prive das tentações do demônio.
Isso é enquanto você está com o Pai. Mas se você peca, o Pai se afasta e o demônio toma conta de você. Essas são afirmações típicas do Novo Testamento, faz a respeito do crente. E quando compreendemos que o Espírito está em nós, sopra em mim, Espírito Santo. Experimentamos o seu poder, somos chamados a usar e exercitar o poder que está em nós, pela libertação do Espírito Santo de Deus. Assim, irmãos, amados e amadas, somos devedores, não à carne como constrangido a viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Vai ser pelo Espírito o que habita em nós, em vós, mortificardes. O feito do corpo, certamente vivereis. A exortação diz que devemos exercitar o poder que está em nós pelo Espírito Santo. O Espírito é poder, está habitando em nós. Por isso somos estados a exercer o poder que está em nós. Mas como isso se realiza na prática? Para começar, temos que entender nossa posição espiritual, pois muito de nossos problemas se deve ao fato de que não compreendemos e não recordamos de que somos crentes, ou como os crentes. Muitos se queixam de que não tem poder, de que não sabe fazer isso ou aquilo. O que precisamos dizer-lhe não é aqueles que são absolutamente incapazes e que devem desistir. Pelo contrário, todos os crentes precisam ouvir essas palavras de 2 Pedro capítulo 1, versos 2 e 4. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido dado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Tudo que conduz à vida e piedade nos foi dado ao meio do conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude, e outra vez pelas quais não têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, por meio dessas muito grandes preciosas promessas, vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Apesar disso, há crentes que lamentam, que se queixam de não terem forças. A resposta para esses crentes é essa que eu lhe dou. Todas as coisas que dizem a respeito à vida e à piedade lhes foram dadas. Pare de lamentar, pare de murmurar e queixar-se. Levante-se e use o que está em você, a sua força dada pelo Deus Todo-Poderoso. Se você é crente, o poder está em você, pelo Divino Espírito Santo. Lembre-se que eu lhe disse e lhe digo novamente, que Ele lhe dá todas as armas para você guerrear. Guerreie, lute e vença. Você não está desamparado. Todavia, o apóstolo Pedro não parou ali. Ele disse também, aquele a quem as coisas não estão presentes. Em outras palavras, o homem não faz as coisas sobre os quais foi exortado. É cego, vendo só o que está perto. 2 Pedro capítulo 1, verso 9. Ele tem uma visão curta, havendo esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Não possui uma visão verdadeira da vida cristã. Está falando e vivendo como se fosse uma pessoa não regenerada. Ele diz, não posso continuar sendo cristão. É demais para mim. Pedro exorta esse homem a compreender a verdade a respeito de si mesmo. Precisa ser despertado, ter seus olhos abertos, a sua memória refrescada. Ele precisa se animar e fazer, em vez de se lamentar de suas imperfeições. Além disso, temos de compreender que somos culpados do pecado. Entristecemos o Espírito Santo de Deus, que está em nós. Sopre em mim, Espírito Santo. Pecamos a todo momento. A falta deveras grave não é o que pecamos e nos tornamos infelizes, e sim o que entristecemos o Espírito de Deus que habita em nosso corpo. Quão frequentemente pensamos nisso? Acho que ao falarem comigo a respeito desse assunto, as pessoas sempre falam sobre si. Meu erro, eu estou sempre caindo em pecado.
Então o pecado está me desanimando. Falo completamente a respeito de si mesma. Não falo sobre o relacionamento com o Espírito Santo. E por esta razão, o homem que compreende que o maior problema da sua vida pecaminosa é o fato de que está entristecendo o Espírito Santo. Esse homem para de fazer isso imediatamente. No momento em que o crente percebe que esse é o seu verdadeiro problema, ele lida com esse problema. Não se preocupa mais com os seus próprios sentimentos. Quando o crente compreende que está entristecendo o Espírito Santo de Deus, ele age imediatamente. Outra consideração importante sobre esse tema geral é o fato de termos sempre de fixar-nos ao alvo crucial. Pedro enfatizou isso no mesmo capítulo de sua carta, sua epístola, procedendo assim: não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vós será amplamente suprida a entrada do reino eterno, nosso Senhor e Salvador Jesus. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 10 e 11, se vocês fizeram o que eu exorto-vos fazer, ele disse, a morte, quando lhes chegar, será algo maravilhoso. Você não somente entrarão no reino de Deus, antes terão uma entrada ampla, haverá um desfile triunfante e os portões do céu serão abertos e haverá grande regozijo. Pedro não estava se referindo à nossa salvação presente, e sim à nossa glorificação final, a nossa entrada nos tabernáculos eternos. Lucas capítulo 16, verso 9. Portanto, temos que manter os olhos fixos no alvo. Nosso maior problema é que sempre estamos olhando para nós mesmos e para o mundo, se pensarmos mais sobre nós mesmos como peregrinos da eternidade do que de fato somos. Todo o nosso viver será transformado. Paulo afirmou isso no versículo 11 desse capítulo. Mantenha os seus olhos nisso. Ele disse em outras palavras, mantenha os seus olhos no alvo. João disse a mesma coisa: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele está, a esperança, assim como é puro. 1 João capítulo 3, verso 2 e 3. A causa de muitos nossos problemas, como crentes, é vivermos demais para esse mundo, preocupados pela fartura, prosperidade. Persistimos em esquecer que somos apenas peregrinos, forasteiros nesse mundo. Pertencemos aos céus, nossa pátria é os céus. Filipenses capítulo 3, verso 20. Estamos indo para lá, nos preparando, nos purificando. Se apenas mantivéssemos isso diante de nossa mente, o problema de nossa luta contra o pecado assumiria um aspecto diferente. Devemos nos mover agora do geral para o específico, relembrando-nos que tudo é feito pelo Espírito Santo. O ensino do apóstolo pode ser considerado sob dois aspectos: direto, negativo, indireto e positivo. No aspecto direto ou negativo, a primeira coisa que o crente tem a fazer é abster-se do pecado. É bem simples e direto. Pedro disse: amados, exorta-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vós abster-vos da paixão carnal, prazeres da carne, que fazem guerra contra a alma. 1 Pedro capítulo 2, verso 11. Esse é o ensino bastante claro, amados e amadas. Aqui não há qualquer sugestão de que somos capazes ou incapazes. Temos que desistir da luta e entregar tudo ao Senhor ressuscitado. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absteres. Parem de fazer isso, parem imediatamente. Não façais mais. Vocês precisam se abster totalmente desse pecado, essas paixões carnais, prazeres, lascívia, luxúria, adultério, que faz a guerra contra a alma. Vocês não têm direito de dizer: sou fraco, não posso, as tentações são mais poderosas do que você, se a sua fé é fraca. A resposta do Novo Testamento é:
Parem de fazer isso. Vocês não precisam de hospital e de um tratamento médico. Precisam recompor-se e compreender que são peregrinos e forasteiros. Exorto-vos a não vos absterdes. Vocês não têm qualquer negócio com essas coisas. Lembre-se outra vez do ensino de Efésios capítulo 4. Aquele que furtava, não furte mais. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não haja em vocês nenhuma dessas conversas ou gracejo tolos. Não faço isto. Abstenham-se. É tão simples e claro como essas palavras. Pare de fazer isso. Em segundo lugar, do modo específico, citando outra vez a palavra do apóstolo, em Efésios, não sejais cúmplices das obras infrutíferas da treva, antes, porém, reprovai-as, porque eles fazem culto e só referir vergonha. Efésios capítulo 5, verso 11 e 12. Observe o que ele disse, amados e amadas. Não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Vocês não devem apenas abster-se dessas coisas, mas também não ter comunhão com pessoas que fazem essas coisas ou têm esse modo de vida. Não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. O princípio governante de sua deve não associar-se a uma pessoa desse tipo. Faz isso, é ruim para você e lhe prejudica. Não devemos ter qualquer comunhão com o mal. Antes precisamos fugir dele e manter-nos tão distante quanto pudermos. Outro termo, esmurrar. 1 Coríntios capítulo 9, verso 27. Eu esmurro meu corpo, disse o apóstolo, todo atleta, ou seja, aquele que compete as corridas e tem, em tudo se domina. A pessoa que passa por treinos visando grandes competições atléticas são bastante cuidadosas quanto à sua dieta. Parem de fumar, ingerem bebidas alcoólicas, quão cuidadosos eles são. Fazem tudo isso porque desejam ganhar um prêmio. Se eles fazem isso, diz o apóstolo Paulo, por causa de coisas corruptivas, porquanto mais devemos disciplinarmos a nós mesmos. O corpo tem de ser esmurrado. Das palavras do nosso Senhor, registrado em Lucas, capítulo 21, verso 34, há uma sugestão a respeito de como isso deve ser feito. Ele disse, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, do sexo, das preocupações do mundo, e para aquele dia não venha sobre vós repentinamente. Não coma nem beba demais. Não se preocupe excessivamente com as coisas do mundo. Coma o suficiente, o alimento correto, mas não se torne o culpado do excesso, da gula. Se uma pessoa satisfaz em demasia o seu corpo com alimento, bebida e outras coisas, sexo, prazeres, ele achará mais difícil viver uma vida cristã, santificada e mortificar enfeites do corpo, jejuar, vigiar e perseverar. Portanto, evite todos os obstáculos, pois do contrário, seu corpo se tornará indolente, pesado, moroso e languido. Há uma intimidade tão grande entre o corpo e a mente e o espírito, que achará grande problema em seu conflito espiritual. Esmure seu corpo. Finalizando aqui essa pregação, fiéis à palavra, eu quero aqui desejar que o sangue de Jesus derramado na cruz lave o corpo, a alma e o espírito de todos os fiéis que estão ouvindo essa palavra, e de todo o meu coração desejo que eu tenha demonstrado, instruído vocês, dirigindo essa palavra, que tenham armado uma luz em suas trevas, que seus corações fiquem felizes ao ouvir o que Deus está transmitindo em você. Pelo poder, honra e glória seja dado a todo ele, pelo sangue de Jesus derramado na cruz, que repreenda todo o mal que está sobre quem está ouvindo essa palavra, dando paz, alegria no coração, em nome de Jesus. Glória à divindade do Pai, glória à divindade do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Saúdo-vos
com o meu ósculo santo, em nome de Jesus.